Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer os lidos e assistidos do mês de janeiro. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, se vocês me acompanham aqui, vocês sabem que ano passado eu fiz todos os meses, né, os vídeos de leituras do mês, né, então de janeiro até dezembro. E aí eu tava pensando, né, sobre o que fazer de diferente e tudo mais, e eu comecei a pensar porque assim, eu sempre falo das minhas leituras do mês, mas eu nunca comento por aqui, pelo menos, né, o que eu tô assistindo, né, de séries e filmes e tudo mais. Eu sempre coloco lá no meu Instagram, depois que eu finalizo um filme ou uma série, o que eu achei, eu dou minha nota e tudo mais. E no final do ano eu faço o Melhores do Ano, né, pra dizer ali quais foram as minhas séries, filmes e livros preferidos de cada mês. Mas eu achei que de repente ficaria melhor eu já ir contando o que eu tô assistindo, né, falando das séries, até porque lá no final do ano tem muita coisa que eu esqueço, né. Principalmente assim, lá em dezembro eu vou falar de uma série que eu assisti em janeiro. Muitas vezes eu não lembro realmente o que eu achei. Eu lembro muito mais por cima, né, por causa da nota que eu dei e tudo mais. Então eu acabo não lembrando tantos detalhes. Então eu preferi fazer assim. Eu fiz uma enquete lá nos meus stories, lá no meu Instagram. E também fiz aqui na aba comunidade, aqui no canal. E a maioria realmente preferiu, né, que eu fizesse esse lidos e assistidos no mesmo vídeo, né, e não continuasse só com as leituras como eu já vinha fazendo. Então assim, vai funcionar mais ou menos da mesma forma que os vídeos de leitura funcionavam antes. Eu vou comentar as leituras que eu fiz no mês, mas agora eu também vou comentar as séries e os filmes que eu assisti também durante o mês. Tudo isso sem spoilers, tá? Assim como eu já fazia antes. E eu vou tentar dar uma boa resumida, assim, pro vídeo não ficar muito grande, porque agora tem bem mais coisa pra comentar, né? Então, por causa disso, vamos começar de uma vez, antes que esse vídeo já comece, assim, ficando bem longo. Bom, vamos começar então falando sobre as minhas leituras de janeiro. E assim, se você assistiu meu vídeo de metas de 2023, talvez você lembre que eu falei que eu vou dar uma diminuída nas minhas leituras, que eu quero ver mais série, mais filme, coisa e tal. Só que ao mesmo tempo eu soquei um monte de livro na minha TBR e além disso eu terminei a TBR antes do fim do mês e eu li mais livros. Então assim, eu até consegui assistir alguns filmes, algumas séries, mas menos do que eu pretendia, eu acabei focando um pouco mais na leitura ainda. E no final do mês eu terminei com 11 livros lidos. E eu vou comentar agora sobre cada um deles, né? Vou começar comentando sobre os livros. E o primeiro que eu li foi O Assassino do Rei, que é a sequência ali do Aprendiz de Assassino, que eu li no mês passado e eu comentei no vídeo de leitura de dezembro. E esse livro faz parte, né? Esses livros fazem parte de uma trilogia. E eu achei o segundo, a minha opinião do segundo bem parecida com a opinião que eu tive com o primeiro, né? É uma alta fantasia que eu até já comentei, eu acho muito similar às Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin, então é uma escrita bem mais descritiva, é uma narrativa bem mais arrastada em certo ponto, e isso pode ser positivo ou negativo, depende do que você gosta de ler, né? Em alguns momentos eu senti que a narrativa, essa narrativa um pouco mais arrastada, deixou a história um pouco entediante, assim, então eu meio que ficava enrolando pra ler, sabe? Mas eu também gostei bastante do enredo desse segundo livro, assim, né? Eu acho que tem um foco um pouco maior nas intrigas políticas e a questão de poder, enfim, então isso me deixou bem mais interessado no livro. Mas também teve um outro enredo que eu não vou falar porque pode ser spoiler, né? Que eu não gostei muito. Então cada vez que ia pra esse enredo eu ficava tipo, ai que saco, sabe? E aí parecia que a narrativa era ainda mais arrastada. No final eu gostei bastante do final mesmo do livro, os capítulos finais me surpreenderam demais, porque assim, eu confesso que mais pro final do livro eu já tava perdendo um pouco de interesse na história. Mas aí veio, assim, os capítulos finais e foi, assim, surpreendente. Realmente eu não imaginava o que ia acontecer no final. Fiquei bem curiosa agora pra saber. Quando eu tava lendo ainda na metade do livro, eu ainda pensei assim, eu acho que eu não vou dar continuidade com essa trilogia. Mas aí acabou o livro, eu pensei, não, agora eu quero ler esse terceiro livro. O terceiro livro ainda não foi lançado aqui, né? Eu vi que a primeira e a segunda edição, elas foram relançadas, elas já tinham sido lançadas e foram relançadas pela editora Suma. Mas o terceiro, pelo que eu pesquisei, ainda não tinha sido lançado. Então, provavelmente vai vir aí esse ano. E assim, não tô ansiosa pra leitura, mas eu tô curiosa. Eu dei 4 estrelas de 5, assim, mais por conta desse final realmente que me empolgou demais. E vamos ver isso nos próximos meses aí, vem, né, esse terceiro livro e eu comento com vocês o que eu achei. E o segundo livro que eu li esse mês foi A Razão do Amor, da Ellie Hazelwood, a mesma autora aí de A Hipótese do Amor. Inclusive eu fiz resenha dele lá no meu Instagram e eu fiz um videozinho também lá na rede vizinha da dancinha e tudo mais. E assim, eu gostei muito desse livro. Eu sou apaixonada por A Hipótese do Amor, né? Então, assim, é meu romance preferido. Eu não fui com tanta expectativa pra esse segundo livro, porque a maioria das pessoas que eu vi que leram e tudo mais falaram que ele não era tão bom quanto A Hipótese do Amor. E eu concordo, assim, sabe? Eu gostei do livro, eu achei a história muito legal, eu gostei muito dos personagens. Mas, assim, faltou aquele brilhinho a mais que me fez
amar a hipótese do amor, sabe? Assim, eu não consigo nem dizer o que que é, mas foi alguma coisa a mais que em A Hipótese do Amor funcionou muito mais pra mim do que nesse, sabe? Mesmo assim, eu gostei, eu acho que é um romance muito fofo, muito bonitinho. Apesar dele ser vendido como um Enemies to Lovers, não acho que seja um Enemies to Lovers, porque não chega a ter, assim, toda aquela história que a gente vê nos Enemies to Lovers normais aí, né? E, assim, a minha única crítica é que eu achei que a estrutura narrativa desse segundo livro da Ellie Hazelwood é muito parecido com o primeiro, sabe? A gente tem muitas coisas similares. Quando você termina o livro, você consegue até traçar paralelos entre um e outro, sabe? Então, assim, eu achei que, sabe, ok, o segundo livro dela, vamos ver como é que vai ser o terceiro e tudo mais. Eu li um outro conto dela, na verdade, uma novela dela, nesse mês também, que eu vou comentar no final. Mas, assim, eu tô sentindo que ela tem muito uma fórmula, sabe, de escrita, assim. E talvez isso vai começar a cansar nos próximos livros. Mas vamos ver. Por enquanto, assim, eu ainda acho que ficou interessante. Só ficou essa coisinha, assim, realmente, de você lembrar e pensar, em A Hipótese do Amor foi parecido, sabe? Mas eu dei 4,5 de 5, assim, realmente gostei bastante. Acho que a história ali do Levi e da Bee é muito fofinha, assim, gostei muito dos dois, realmente. E vamos ver, a gente tem mais um livro da Ellie Hazelwood sendo lançado esse ano. Já tô curiosa pra saber o que vai vir por aí. Outro livro que eu li esse mês foi Aparentemente Noivos, que é um romance nacional que já tava na minha TBR há bastante tempo, e aí eu coloquei pra ler agora no mês de janeiro. E eu gostei bastante, assim, eu achei muito fofo, eu gostei bastante dos personagens, gostei de como o romance foi construído. É um romance que tem friends to lovers, então é o clichê ali de amigos para amantes ou namorados, enfim. E também tem o fake dating, né, o namoro falso aí. E eu gostei de como a autora inseriu, assim, esses clichês na trama, gostei da escrita dela também. Não foi meu primeiro contato com ela, que eu já tinha lido um conto escrito por ela antes, mas foi o primeiro livro, né, que eu li dela, e eu gostei bastante da escrita. Achei que o desenvolvimento foi bem legal, sabe? Assim, não achei que ficou nada corrido, não achei que ficou nada devagar demais também. Eu acho que tudo soube seguir um ritmo muito interessante e a leitura ficou bem fluida, sabe? Então no final eu consegui ler o livro bem rápido, assim, os capítulos eram bem dinâmicos, então eu gostei bastante disso. Além do romance, a gente também tem aí dramas familiares acontecendo, então a gente tem o protagonista, né, ele vem de uma família indiana, na verdade ambos os protagonistas, mas ele, que é o que vem de uma família tradicional indiana, digamos assim, então tem todos os costumes indianos sendo inseridos na trama e eu achei isso bem interessante também. E o livro tem no Kindle Unlimited, inclusive, vale dizer aí, então se você tem, já pega lá pra ler, principalmente se você gosta de romance, porque realmente eu gostei, assim, eu achei muito fofo. Eu dei 4,5 de 5, eu não dei mais, porque assim, não acho que eu gostei tanto assim para dar 5 estrelas ou favoritar, enfim. Mas mesmo assim eu ainda gostei, acho que vale a pena pra quem gosta aí de romances e tudo mais, acho que vale a pena com certeza dar uma conferida. E a primeira releitura que eu fiz esse mês foi de Ladrões de Sonhos, que é o segundo livro da Saga dos Corvos, que eu tô fazendo aí a minha releitura, né? E assim, gente, eu não lembrava quanto eu amava esse livro, mas eu amo esse livro, assim. Eu acho que tudo que eu achei da primeira vez, eu achei novamente nessa segunda. Eu gostei muito de como a história se desenrola nesse segundo livro. Eu gosto de como a autora ela vai entregando as pistas aos poucos, assim, sobre esse quebra-cabeça gigantesco que ela criou, assim. Eu gosto muito. Eu gosto muito que nesse livro o Ronan tem um protagonismo maior, porque a gente tem 4 protagonistas, digamos assim, nessa série, só que o Ronan no primeiro livro ele acaba ficando um pouco mais, não apagado, mas ele é um pouco mais misterioso, e nesse segundo livro ele acaba ganhando um protagonismo maior. Esse segundo livro é muito mais sobre ele, e ele aparece muito mais, e eu adoro, assim, porque eu gosto muito dele, eu gosto muito dele como personagem, sabe? E ele tem um desenvolvimento muito bacana, então eu gosto bastante. Tinha muita coisa que eu não lembrava que acontecia nesse livro, então eu me senti como se eu estivesse lendo de novo, sabe? Tipo, pegando essas pistas assim de novo e tudo mais. E nessa releitura eu tô conseguindo, inclusive, pegar muito mais detalhe do que quando eu li a primeira vez, então eu tô amando. E o final desse livro é muito bom, assim, eu realmente eu não conseguia parar, assim, eu faltava o quê? Faltava acho que uns 15 capítulos pra eu ler, sei lá, e eu não conseguia parar, sabe? Assim, eu não conseguia largar porque eu queria saber, apesar de que eu lembrava mais ou menos de como ia terminar, eu não lembrava dos detalhes, então eu queria, sabe, tipo, ai, o que vai acontecer no próximo e tudo mais, então foi bem legal, assim, fazer essa releitura, eu gostei bastante. Eu dei 5 estrelas, a mesma nota que eu dei antes, porque realmente maravilhoso, assim, se você ainda não leu a Saga dos Corvos, lê, porque é uma fantasia urbana maravilhosa, né, uma baixa fantasia aí, maravilhosa, assim. O primeiro livro tem no Kindle Unlimited também, então assim, gente, tudo de bom. Leia esse livro com toda certeza. E aí, gente, nem só de livro bom vive aí, né, a TBR, as wishlists e tudo mais.
E se você me segue no Instagram ou se você me segue lá no Scooby, você já deve saber que eu odiei esse próximo livro que eu vou falar, porque eu fiz a minha resenha, inclusive eu tô fazendo resenhas lá no Scooby também de todos os livros que eu tô lendo, então me segue lá também. E eu postei, quando eu terminei de ler o livro, eu postei lá a minha opinião lá no meu Instagram, então já falei sobre ele, falei no vídeo de semana passada também, então se você ainda não viu, vai lá assistir. Que é Um Sedutor Sem Coração, da Liza Kleypas, não sei falar o nome dela, que é um romance de época, né, e é o primeiro da série Os Ravenels, não sei se fala assim. Mas assim, eu já comentei que eu acho que eu tenho problema com romance de época, porque até agora eu não consigo gostar de nenhum. Romance de época escrito agora, né? Tipo, moderno. Porque até agora, assim, tem uns que eu gosto, mas é mais ou menos, sabe? Esse aqui, pra mim, nem no mais ou menos. Pra mim só foi ruim mesmo. Eu comecei até, assim, tentando abrir minha mente. Ok, vamos tentar. Eu nunca tinha lido nada da autora, então vamos tentar, vamos ver aí se vou gostar. Comecei achando ok, assim, comecei a achar o enredo, assim, o romance ali, achei, tá, pode ser interessante, tava gostando de algumas coisas, outras nem tanto. Os protagonistas de cara eu já tinha achado dois chatos, então assim, eu fiquei esperando eles mudarem pra ver se eu gostava mais. Na metade da história eu até tava gostando porque eles já começaram a dar uma introdução, ela começou a dar uma introdução do segundo livro, né, os protagonistas do segundo livro, e eu comecei a achar isso interessante, assim. Tava achando mais interessante, inclusive, do que a história dos protagonistas do primeiro. Mas foi indo e foi indo e foi indo, e os personagens só foram ficando mais chatos, foram ficando mais insuportáveis. E aí o protagonista do segundo livro também, ele também foi um insuportável nesse livro. Assim, a princípio não, mas no final desse livro ele foi insuportável. E eu tenho certeza que no livro dele vai ter uma explicação pra isso e coisa e tal, porque, né, enfim, vários motivos. Mas, sinceramente, gente, a vontade que eu tinha de ler o segundo livro foi embora, assim, porque sabe? Assim, não consigo gostar. E o enredo, pra mim, parece que se perdeu completamente. Porque o enredo que era pra construir ali o romance dos protagonistas e coisa e tal, ele foi feito de um modo meio rápido. E aí a autora meio que quis construir algo, e aí depois que ela construiu um enredo em específico, que eu não vou entrar em detalhes por causa de spoiler, parece que não fez mais nada o resto do livro, sabe? Tipo, parece que o enredo funcionou só até uma parte do livro e depois ela largou de mão, sabe? Então, assim, eu não gostei, eu dei 2 estrelas. E quanto mais eu penso, mais eu me convenço de que eu tinha que ter dado uma nota menor, mas eu vou manter as 2 estrelas, tá? Pra não dizer que eu não disse nada positivo, eu até gostei da escrita da autora. Eu acho que é uma escrita fluida, sabe? Tipo, é rapidinha de ler ali e tudo mais. Mas realmente, assim, uma escrita boa, com uma história ruim, com personagens chatos, não funciona. Então, assim, eu não vou estar continuando a ler aí os Ravenels aí e tudo mais. Eu sei que tem muita gente que gosta desse segundo livro, porque eu já vi muita gente falando do mocinho do segundo livro, mas assim, pra mim realmente só foi um grande não. E aí eu reli também Corrente de Ouro, da Cassandra Clare, que é o primeiro livro da trilogia As Últimas Horas. Isso porque agora, final de janeiro, né, a gente lançou o Chain of Thorns, que vai ser lançado aqui como Corrente de Espinhos, lá na gringa. Aqui no Brasil vai lançar a data, por enquanto a Galera Record colocou a data como 6 de março, mas o e-book tá pra lançar em fevereiro, então assim, não sei se eles vão antecipar aí. E aí eu quis fazer essa releitura porque, assim, o primeiro livro eu li em 2020 e o segundo eu li em 2021. Então, assim, minha memória, gente, não alcança tanto tempo assim. Então eu quis reler. E, gente, eu não sabia que eu ia amar tanto essa releitura. Eu não lembrava o quanto eu amava esse livro, sabe? Eu gosto muito do enredo. Eu gosto muito de como tudo é desenvolvido. Eu amo os personagens. Eu até comentei numa atualização de leituras do Scooby que os personagens que são ali os principais, digamos assim, cara, eu amo todos, sabe? Eu acho todos eles muito carismáticos, eu gosto de como eles se envolvem na trama. E as referências, né, com Peças Infernais. Porque, assim, é claro, Cassandra Clare, o universo de Caçadores de Sombras é tudo compartilhado. Mas, assim, não necessariamente você tem que ler todas as séries, né, pra entender uma série em específico. Mas é bom que você leia pra pegar as referências, né? E quem leu Peças Infernais pega todas essas referências em As Últimas Horas, porque se passa aí o que? Uns 30 anos depois da trilogia de Peças Infernais. Então, são aqueles personagens, só que bem mais velhos. Então, agora os protagonistas são os filhos desses personagens, sabe? Então, eu gosto bastante de ver isso.
Gosto de como todos os relacionamentos são construídos também, a questão das famílias ali e tudo mais, a gente vai pegando essas referências, então eu gosto bastante. Esse livro, pra mim, assim, realmente eu não lembrava o quanto que eu gostava dele, gente, até eu ler. Minha única crítica é que, assim, a Cassandra Clare escreve capítulos, gente, de 30 páginas, né? Ela não precisava, ela poderia escrever capítulos um pouquinho menores. Mas, assim, eu já tô acostumada com esse jeitinho Cassandra Clare de ser, né? Então, é isso aí. Eu dei 5 de 5 porque esse livro é maravilhoso demais, realmente. Gostei muito, muito desse livro, de fazer essa releitura. E agora eu só tô realmente na expectativa de ler esse terceiro livro, porque assim, gente, sofri com o primeiro, sofri com o segundo. Tô esperando um sofrimento pra esse terceiro livro que, meu Deus. Mas assim, aí a gente vai ver nos vídeos de leitura dos próximos meses. E aí um livro que eu li e me surpreendeu muito foi Cinder, o primeiro livro de Crônicas Lunares, da Marissa Meyer. E assim, eu já sabia que eu ia gostar. Eu imaginava, porque eu já tinha lido outro livro da autora, eu tinha gostado, eu via bastante gente falando bem, e parecia o tipo de livro que eu gosto, assim, né? Mas eu me surpreendi porque eu não sabia que eu ia gostar tanto, sabe? Eu tava esperando algo muito mais juvenil, eu acho, e apesar de ele ser juvenil em alguns aspectos, eu não vi isso de um modo, tipo, cansativo, eu não vi de um modo, tipo, não sou mais o público-alvo, sabe? Eu realmente gostei, eu achei muito legal. Gostei da modo com que ela fez essa releitura de Cinderela, incrementando elementos de fantasia. Tem um pouquinho ali de ficção científica também colocada aí no meio. Gostei demais mesmo, assim, gostei tanto que eu já comprei o e-book do segundo e do terceiro livro, porque tava em promoção essa semana e eu pensei, eu não vou perder, entendeu? Porque os físicos estão um pouquinho caros, assim, então o e-book tá em promoção, já aproveitei para comprar. Então nos próximos meses aí vem as leituras aí dos próximos livros. E eu tô muito empolgada pra ler, gente, assim, porque realmente eu gostei, eu achei os personagens interessantes. O livro tem todo um plot twist que, pra mim, é um ponto negativo, assim, é que eu não achei esse plot twist tão bem construído, porque eu achei bem óbvio, praticamente desde o início. Mas não me incomodou, sabe? Assim, foi uma coisa que no início eu pensei, tá, vai ser isso, e quando foi revelado eu só fiquei tipo, tá, ok, já esperava. Mas eu gostei bastante da construção da história, o final eu achei muito interessante, ele deixa um cliffhanger bem interessante aí pro segundo livro. Vamos ver como é que vai ser, eu espero que se mantenha aí, né, nessa média boa de livros. Esse primeiro livro tem no Kindle Unlimited, inclusive eu li por lá, então se você ficar interessado, dá uma olhadinha. E eu dei 5 estrelas, gente, porque assim, eu terminei o livro e fiquei pensando, que nota que eu vou dar? E eu não conseguia não dar 5, porque realmente eu me envolvi tanto com essa história e eu gostei tanto, sabe? Que eu não poderia dar outra nota. Eu não cheguei a favoritar, mas assim, 5 estrelas com certeza aí eu não podia dar uma nota diferente. Outro livro que eu li esse mês foi O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é um livro do George R. R. Martin, é um livro de contos, 3 contos aí, que se passa dentro do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, né? O universo de Game of Thrones aí. E assim, ele se passa anos antes de Game of Thrones, mas se passa depois da história de House of the Dragon ali, né? Da Dança dos Dragões e tudo mais. Então é no meinho aí disso tudo. Mas é importante porque são acontecimentos aí dentro da história da dinastia Targaryen. É tudo que vai envolver coisas aí da dinastia Targaryen. Então é bem interessante, assim. Fiz um post lá no meu Instagram, inclusive, falando sobre os personagens ali, principalmente um dos personagens principais do livro. Então, se você ficou curioso pra saber quem é e tudo mais, por que é importante, se você não importa de pegar spoiler aí um pouquinho, vai lá no meu Instagram que tem um post falando sobre isso. E assim, eu não esperava que eu fosse gostar desse livro assim tanto, sabe? Porque eu pensei, são contos, né? Aquela coisa toda, de repente não é tão importante. Mas eu achei muito legal, sabe? Eu achei bem legal mesmo, assim. Os 3 contos do livro tem aquela narrativa um pouco mais lenta do Martin, né? Descritiva, aquela coisa toda. Mas assim, eu não senti tanto. Eu fui lendo um pouquinho por dia, assim, e foi indo rápido. Os contos também têm uma história bem interessante. O terceiro é meu preferido, provavelmente, assim, eu achei bem interessante mesmo, assim, porque tem uma conexão muito grande com outras coisas já faladas, né, em tanto House of the Dragon quanto Game of Thrones, enfim, são alguns detalhes aí. Então eu gostei bastante, assim, eu dei 4,5 de 5. E foi um livro que eu fui percebendo que eu fui gostando cada vez mais, sabe? Assim, foi melhorando a minha opinião sobre ele conforme a leitura foi avançando. E assim, gente, se você é fã desse universo todo, se você já leu os livros e você quer mais conteúdo sobre, dá uma lidinha em Cavaleiro dos Sete Reinos. Inclusive, dá uma olhada nessa edição que saiu da Editora Suma, porque assim, essa edição está maravilhosa, tá muito bonita mesmo. Então, assim, é um livro pequeno, nessa edição tem tipo umas 300 páginas, então se você gosta desse universo, vale muito a pena dar uma olhada. Outro livro que eu li esse mês foi Como Não Ter um Encontro, da Cora Menestrelli, então mais um livrinho aí do Coraverso. Eu li todos os livros da Cora no ano passado, faltava só esse, então assim, agora não falta mais nenhum. Pra quem não viu, né, nenhum desses meus outros vídeos, a Cora é uma escritora brasileira, né, então esse é um romance nacional.
E mais uma vez eu amei, assim, mais um livro dela. Eu gostei muito, assim. Eu gostei da história, eu gostei dos personagens. De início eu não gostei tanto da protagonista, mas depois eu entendi um pouco mais ela, então eu passei a gostar, sabe? Eu gostei do jeito com que tudo foi construído, sabe? O relacionamento dos protagonistas, mas também com os outros personagens. Achei muito legal alguns temas em específico, assim, acho que ficou muito legal, assim, dentro da história que ela queria passar mesmo. Foi uma leitura muito fluida, muito rápida, então eu li, eu não senti os capítulos passando, sabe? E aí, várias vezes mesmo, assim, eu pensava, ok, o próximo capítulo vai ser o último. E aí, não foi. Tipo, porque ele terminava de um jeito que eu pensava, tá, agora eu preciso saber o que vai acontecer em seguir, né? Então eu fiquei nessa, assim, então eu terminei de ler o livro bem rápido também. A minha única crítica é que eu acho que tiveram alguns assuntos que não foram, alguns enredos, né, que não foram tão bem explorados e que eu acho que as coisas se resolveram rápido e fácil demais, assim, sabe? Mas assim, não acho que afetou a história como um todo, assim, não acho que mudou a minha opinião sobre o livro, sabe? Assim, é um detalhe, assim, que no final eu acabei pensando, mas é isso, assim, não é um ponto muito negativo, mas foi algo que eu percebi. Eu dei 4,5 de 5 porque eu gostei bastante desse livro, mas assim, como eu já li outros livros dela que eu gostei mais e que eu dei 5 estrelas, eu acho que não seria justo colocar eles no mesmo nível. Então eu deixei ele com uma nota um pouquinho mais baixa, mas mesmo assim eu super recomendo, é um romance muito fofo, assim, e tem lá no Kindle Unlimited também, então dá pra você ir lá pegar ele e ler, e depois se você ler me conta o que você achou. Outro livro que eu li, e esse na verdade não tava na minha TBR, mas eu coloquei porque ele era rapidinho de ler, foi Lore Olympus Volume 2, HQ aí que fez o maior sucesso nas redes sociais. E assim, eu vou ser sincera, eu até comentei sobre isso lá no meu Instagram, eu não entendo o hype que esse quadrinho tem. Quando eu li o primeiro quadrinho, eu fui esperando algo maravilhoso, de outro mundo, porque todo mundo que eu via falando sobre esse quadrinho falava que ele era perfeito, que ele era maravilhoso, que ele era a melhor coisa que existiu na vida já. E eu fui esperando algo nesse nível, né? Então, quando eu li, eu encontrei um quadrinho interessante, com um desenho bonito, uma história, né, assim, promissora, com bastante gatilho, inclusive, vale ressaltar, mas foi isso. Eu achei, inclusive, o primeiro livro muito introdutório, parece que não acontece quase nada. Na verdade, parece que tudo leva só para um acontecimento específico no final do volume acontecer. Talvez por isso eu preferi esse segundo volume. Esse segundo volume eu já achei um pouco melhor. Eu achei que desenvolveu um pouco mais de coisas ali. Gostei um pouco mais do desenvolvimento dos personagens. Mas eu ainda acho que os volumes, no geral, eles não desenvolvem quase nada. E aí eu fico pensando, quantos volumes vai ter esse negócio? Porque assim, parece que tá desenvolvendo muito passinho de bebê, entendeu? E eu entendo, né? Você tem um número de páginas ali, coisa e tal, mas até quando, entendeu? Vou até quantos volumes desse quadrinho? E eu até agora realmente não entendo, continuo sem entender o hype dele, mas é isso aí. Eu dei 4 de 5, dei 4 porque realmente eu achei melhor do que o primeiro. Mas é isso, até agora eu continuo esperando pra saber por que todo mundo ama tanto esse quadrinho aí. E aí, pra encerrar as leituras do mês, graças a Deus, eu tô sentindo que eu tô falando aqui há horas, eu li Below Zero, da Ellie Hazelwood, que é uma novela que ela escreveu, né? Porque ano passado, na verdade, ela lançou 3 novelas, que é tipo tudo conectado, porque são 3 protagonistas diferentes, mas as 3 são amigas, né? E aí a editora Arqueiro tá traduzindo agora pra cá. Eu sei que um já foi lançado, a tradução. O outro vai lançar, se eu não me engano, em fevereiro. E esse terceiro, que é o Below Zero, ainda não tinha data. E aí eles vão lançar tudo em e-book e depois vão lançar uma versão física com os 3. Porque, né, são novelas, então é menor do que um livro normal, então não valia a pena fazer separado. Mas assim, eu peguei esse terceiro livro porque cronologicamente, né, um parênteses aqui, cronologicamente esse é o último. Mas eu peguei ele porque ele tava de graça na Amazon, então falei, é esse mesmo, vamos ver aí. Tava com saudade de ler Ellie Hazelwood, que eu já tinha pegado um tempinho, né? E aí eu peguei, como ele era rapidinho de ler, resolvi ler esse mês. E assim, ele é bonitinho, ele é fofinho, aquela coisa toda. Não acho que tinha que ser um livro de romance mesmo, que nem os outros dela, porque acho que a história se desenvolveu bem naquele formato ali. Mas é aquela questão. Tem coisas que tá começando a soar repetido nos livros da Ellie Hazelwood. Eu não acho que esse tenha uma estrutura similar com os outros, inclusive é uma estrutura bem diferente, mas tem algumas coisas em específico do jeito de alguns personagens e questão de escrita mesmo, que tá começando a ficar tudo muito parecido no geral. Tipo assim, você identifica que é tudo da mesma autora, basicamente, sabe? E essa terceira novela aí, ela assim, é legal,
Mas é isso, sabe? Diferente dos outros livros da Ellie, que tipo, ai, esse casal é maravilhoso, eu amei, aquela coisa toda. Esse terceiro foi tipo, bonitinho, ok, terminei de ler o livro, foi isso, acabou, sabe? Então eu não senti tanta conexão, talvez, com os personagens e com a história. É assim, como eu falei, gostei, mas não achei nada demais. Eu dei 3,5 de 5, acho que é uma nota justa, assim, é uma nota mais na média, mais acima da média ainda, na verdade, né? Acho que merece aí essa nota, porque como eu falei, é legal, mas não tem nada demais, assim. Então, acho que é isso. Eu vou tentar ler as duas outras novelas nos próximos meses aí, mas eu confesso que até fiquei um pouquinho meio desanimada de ler elas agora, assim, né? Mas vamos ver, né? Tomara que a Ellie me surpreenda aí. Vamos então para a parte de assistidos do mês, e eu prometo que essa parte vai ser mais rápida, porque, né, tem menos filmes e séries que eu assisti, e também eu tenho menos coisa para falar sobre os assistidos, né? Mas começando pelos filmes, então, eu assisti 4 filmes nesse mês. O primeiro deles foi O Amor Não Tira Férias, que é uma comédia romântica um pouco mais antiguinha, lá de, sei lá, 2005, 2006, talvez, e que eu nunca tinha assistido, gente. E assim, por que eu nunca tinha assistido? Eu amei esse filme. Ele é uma comédia romântica mais natalina, digamos assim, porque se passa na época do Natal. Não é esse o foco, mas se passa nessa época aí. E assim, eu me surpreendi porque realmente eu não esperava, gente. Realmente eu não esperava. Eu já vi muita gente falando bem dele, mas nunca me deu vontade de assistir, sabe? E aí agora eu tava procurando no início do mês uma comédia romântica pra assistir, vi esse, pensei, ok, vou dar uma chance. E eu saí desse filme dando 5 estrelas, favoritado, e com certeza eu vou voltar pra rever esse filme muitas, muitas vezes. Ele tava no Prime Video, mas se eu não me engano ele ia sair em janeiro, eu não tenho certeza, tá? Mas dá uma olhadinha aí, e se você ainda não assistiu e gosta de comédia romântica, assiste porque vale a pena. E eu também assisti Gato de Botas 2, O Último Pedido, nos cinemas. E aí eu poderia dar desculpas de que eu fui assistir o filme porque eu tive que levar meu sobrinho no cinema. E foi verdade? Foi verdade. Mas eu provavelmente poderia ter ido sozinha assistir esse filme? Sim, porque eu amo animações e eu amei Gato de Botas 2, gente. Que desenho maravilhoso, é sério, gente, amei. Eu gosto muito dos desenhos da DreamWorks, eu acho que, principalmente esses do Shrek, do Gato de Botas, eu acho que eles têm um senso de humor muito diferenciado, assim, eu gosto bastante. E esse segundo eu achei bem divertido, eu achei o estilo de animação muito bonita, apesar de que deu algumas polêmicas, eu achei bem diferente, né, achei bem, visualmente, assim, achei bonito. Gostei bastante dos personagens, aquele vilão, gente, aquele lobo. Que vilão maravilhoso, viu, gente? Para um desenho, assim, né? Um filme voltado para um público infantil, achei um vilão bem assustador até, viu? Se eu fosse criança, com certeza eu ia ter ficado com medo daquele lobo ali. Mas assim, eu amei esse desenho, eu dei 4,5 de 5. Porque realmente, assim, gente, é isso. Desperta a criança que tá em mim, sabe? E é aquele tipo de filme que eu assisto e depois eu quero reassistir com as pessoas que não viram ainda pra ver as reações das outras pessoas, sabe? Então, assim, gente, maravilhoso. Se você ainda não assistiu, assiste porque tá maravilhoso. E aí eu reassisti esse mês Homem-Formiga e Homem-Formiga e a Vespa, isso no final do mês agora. E isso pra eu relembrar aí, né, fazer minha maratona antes de estrear aí o terceiro filme. E antes também de eu fazer o vídeo aqui pra vocês, né, porque eu já tô montando aí o roteiro do vídeo do que você precisa saber antes de assistir Homem-Formiga 3, que vai sair semana que vem aqui no canal, então fica de olho aí. E assim, de modo geral, eu gosto bastante dos filmes do Homem-Formiga. Tinha muita coisa do primeiro filme que eu não lembrava, gente. Eu acho que eu assisti esse filme 2 vezes, sei lá. Então tinha muita coisa que eu não lembrava. Mas eu gostei bastante. Eu acho que é um filme divertido. Eu acho que é um filme leve, assim, dentro dos aspectos Marvel, assim, né? E eu acho que esse é um filme que combina muito a vibe da comédia da Marvel, sabe? Essa fórmula Marvel que todo mundo diz. Eu acho que combina muito com a vibe do Homem-Formiga, assim. Então esse é um tipo de filme que eu não me importo de ser mais puxado pra comédia, porque eu acho que casa muito com o personagem, sabe? Então eu acho que é bem, bem interessante como eles colocam isso dentro da trama. A minha única crítica, assim, é que eu acho que os vilões dos dois filmes são meio fracos. O primeiro eu acho que a ideia dele é interessante, mas é mal executado. E a do segundo filme eu só acho fraca mesmo, sabe? Assim, acho a atriz é fraca e eu acho que ela não tem muita presença, sabe? Assim, como vilã e tudo mais. Então é isso. Eu dei 4 pros dois filmes. Mas assim, agora o terceiro filme, gente, a expectativa tá lá em cima. As expectativas foram criadas e eu espero que essas expectativas sejam cumpridas. E aí, pra saber o que eu vou achar desse terceiro filme, vai ter que me seguir lá no Instagram ou lá na rede vizinha, porque a minha opinião vai sair lá, não vai sair aqui no canal, porque esse ano eu não vou estar fazendo mais vídeos
com as minhas opiniões sobre os filmes da Marvel, tá? Eu vou estar fazendo isso nas minhas outras redes sociais, então tem que me seguir lá pra ver o que eu vou achar, viu? Vamos falar das séries. Esse mês foram 3 temporadas, porque foram 2 temporadas de uma mesma série e uma outra temporada separada. E eu contabilizo só as temporadas que eu termino no mês, né? Então as séries que eu comecei, mas não terminei, vai pro mês que eu terminar, no caso. Por exemplo, The Last of Us eu tô assistindo, mas ela ainda não terminou, tá longe de terminar, inclusive, então eu só vou comentar quando ela terminar mesmo. Eu vou comentar sobre a série que eu só assisti uma temporada ali, que ela só tem uma temporada, que foi Pretty Little Liars Original Sin, que é a série spin-off de PLL, né? De Pretty Little Liars. E assim, eu já comentei sobre isso aqui. PLL foi a primeira série que eu assisti, e era a série que eu assisti com 2 das minhas melhores amigas. E assim, quando a gente começou a assistir, a série tava na primeira temporada. Quando a minha amiga me mostrou a série, tinha 13 episódios lançados. E foi uma série que ligou bastante a gente, assim, porque a gente ficava sempre comentando teorias, aquelas coisas todas. O nosso grupo do WhatsApp até pouco tempo se chamava Little Liars, inclusive. E a gente... Eu, pelo menos, né, não abandonei a série ali no final, apesar de estar muito ruim no final. Eu não abandonei porque era a série que a gente assistia juntas. Então, fomos até o final com PLL, por mais difícil que foi. E assim, essa segunda série, que na verdade já foram lançados 3 spin-offs, né? O Ravenswood, a outra de Pretty Lies, que eu não lembro o nome, e agora essa, a Original Sin. Eu não assisti nenhuma delas, e eu não tinha pretensão de assistir essa também. Mas ano passado eu fui pra casa de uma dessas minhas amigas, né, que a gente assistia juntas. A minha outra amiga foi também, então era o nosso triozinho ali que assistia. E a gente resolveu, então, maratonar o PLL. A gente assistiu os 5 primeiros episódios ano passado, foi lá setembro, outubro, sei lá. E agora em janeiro a gente se reuniu de novo e a gente maratonou os 5 episódios finais. E eu vou dizer que assim, me surpreendi com a série, viu? Porque assim, a série ela é interessante. Não vou dizer que ela é boa, porque eu acho que em algumas coisas ela força muito, ela é muito sem noção, mas ela é interessante. Eu acho que ela sabe construir momentos de tensão melhor do que a série original, em alguns aspectos. Eu acho que ela sabe construir a questão do terror muito mais, sabe? Você fica muito mais naquela expectativa. Tiveram vários momentos que eu tava extremamente agoniada, assim, eu não sou de assistir terror, essas coisas assim. Mas eu gostei muito da forma como foi feito. E eu gostei que a série ela dá respostas muito mais rápidas do que a PLL original. Porque lá você ficava a temporada inteira pra você descobrir um negocinho. Essa, praticamente, foi resolvido tudo em 10 episódios. Muito mais rápido. Inclusive, a série foi renovada pra segunda temporada e eu não acho que precisaria. Eu acho que uma temporada só já é suficiente. Mas vamos ver o que vem por aí. Mas assim, como eu falei, eu gostei. Eu tenho críticas, né, obviamente, né, as minhas críticas mais em relação às atuações que eu acho fraquinhas, as personagens que, assim, as liars dessa temporada, não me apeguei a ninguém, ao contrário das outras que eu amava todas, assim, essa eu não consigo gostar de ninguém. Então, assim, tem algumas coisas que não me pegou muito, mas eu acho que a ideia é muito interessante e a execução de algumas coisas foi muito boa. Por causa disso, eu dei 3,5. É uma nota boa ainda, considerando, né? Eu realmente achava que eu ia dar uma nota muito mais baixa pra essa série. Mas foi 3,5, acho que é uma nota justa aí pro que eu me senti assistindo, pro que eu achei realmente. E vamos ver o que vai vir aí nessa segunda temporada. Como eu falei, eu não acho que seria necessário. Mas é isso aí, vamos ver. E aí eu assisti também Succession. E na verdade, eu terminei a primeira temporada em janeiro, né? Que eu já tinha começado em dezembro. E eu assisti a segunda temporada inteira nesse mês. E agora falta a terceira, né? Mas assim, gente, que série que me surpreendeu, viu? A primeira temporada eu tinha achado boa, mas ainda não tinha me cativado completamente, sabe? Assim, tinha alguma coisa que ainda faltava. Eu ainda ficava muito dispersa nos episódios, assim, sabe? Não tava prendendo a minha atenção 100%. E aí eu dei 3,5 pra primeira temporada, porque eu gosto muito do final da primeira temporada. É muito boa. Assim, aquele final é maravilhoso. Mas a temporada como um todo, assim, demorou um pouco pra engrenar pra mim. Agora, a segunda temporada, gente, que temporada maravilhosa. Ela é muito melhor do que a primeira temporada. Muito melhor mesmo, assim. Ela é uma temporada que ela começa ainda mais ou menos. Tem uns episódios que eu ainda não tô tão dentro, assim, que eu ainda me senti muito dispersa da história, que eu não tava muito... A história não tava me capturando tanto. Mas, gente, a segunda metade pra mim é muito boa, inclusive. Mas o final dessa temporada é assim, sabe? Eu terminei de assistir faz o quê? Vai fazer quase uma semana e eu ainda não consegui começar a terceira temporada. Então, assim, eu tô doida pra começar essa terceira temporada de uma vez, porque eu achei muito, muito, muito boa esse final.
Eu quero muito ver o que vai acontecer. Eu sei que a quarta temporada vai lançar esse ano, inclusive, então eu quero terminar antes de lançar a quarta temporada pra eu ficar em dia, né? E eu dei 4,5 pra essa segunda temporada. Eu ainda não dei 5, porque como ainda tem a terceira temporada e dizem que a terceira temporada é melhor, eu tô dando espaço pra terceira ocupar esse lugar. E também porque, como eu falei no início, eu ainda não tava totalmente ali na história. Mas assim, essa segunda temporada é muito boa. É tipo a Succession, pra quem não conhece, gente, é tipo um Game of Thrones de gente rica, entendeu? A gente rica no mundo atual brigando por poder. E eles se dando mal o tempo todo. É maravilhoso, gente, é sério. É muito, muito bom. É uma série com muitas atuações boas. E ela é uma série de drama, mas ao mesmo tempo ela tem um negócio cômico nela que é maravilhoso, assim, sabe? É uma coisinha muito própria de Succession. Então eu gosto bastante, assim, tô louca pra ver agora a terceira temporada. Vou tentar assistir ela inteira em fevereiro agora. E aí eu volto aí pra falar com vocês do que eu achei. Então é isso, gente. Esse foi o Lidos e Assistidos de janeiro, o primeiro aí do ano. Falei pra caramba, eu sei, nos próximos meses aí eu vou ter que diminuir um pouquinho o que eu tô falando, talvez diminuir as leituras, porque eu sempre me perco nas leituras, né, sempre falo demais. Mas enfim, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, como é que foram aí os seus lidos e assistidos de janeiro. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante, ajuda o vídeo a chegar pra mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue lá no Instagram também pra continuar acompanhando o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.